Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? O Papinha na Palavra de hoje está excelente, com a participação do meu amigo Rafael Machado. Eu gostaria de pedir um favor, de deixar aquele recado. Curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos. Não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, dá uma olhada nos links aqui que estão na descrição do vídeo e aproveite essa entrevista que está maravilhosa e que Deus venha edificar a sua vida através dos assuntos que nós vamos abordar nessa entrevista. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos com tudo. Fala, galera. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu xará, Rafa Machado, o paulista mais carioca, segundo o nosso amigo em comum, Diego Azevedo. Ele é o líder nacional da JNI, né? E ele é uma pessoa onde eu conheci através de uma pregação numa vigília na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, para você que nos ouve de outro estado e até de outro país também. E a pregação que o pastor Rafa naquele dia estava expondo, para mim, foi uma luz no fim do túnel, em um momento onde eu estava em constante conflito com algumas questões pessoais dentro da Igreja do Nazareno, e eu ouvi a pregação e falei, nossa, tem alguém que está pregando a Bíblia nesse lugar. E Deus falou muito ao meu coração naquele dia, e daquele dia em diante, eu consegui conversar com ele em outros momentos e tudo mais, estreitamos um laço de amizade, né? Ele é o meu líder supremo a nível nacional, a gente tem que toda a reverência, igual a brincadeira que eu fiz com o pastor Adiel, né? O líder supremo a nível global, então é uma honra conversar com eles. E, pastorzão, se apresenta para a galera aí que não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Show! Satisfação estar com vocês. Obrigado pelo convite, Rafa. É sempre gostoso poder conversar sobre aquilo que nos move, aquilo que nós fomos chamados para fazer e os testemunhos, as experiências que nós temos tido. Fico feliz, não tinha ouvido você falar em relação a esse testemunho da vigília, mas é gratificante e honroso, principalmente ao nome do Senhor, saber que em um determinado momento você serve como canal para abençoar alguém. E se serviu para você aquele dia, já fico mais feliz, ganhei minha noite, ganhei esse... Eu sou o Rafael Machado, sou pastor da Igreja Nazareno de Jaú, interior de São Paulo, sou casado com a Thalita, tenho 4 filhos e também coordeno desde 2019 a Juventude Nazarena no Brasil. Tem sido um desafio muito prazeroso, porque é desafiador, tamanha extensão territorial do nosso país, mas prazeroso de poder conhecer gente como você e tantas outras pessoas que a gente tem tido a oportunidade de ter comunhão nessa caminhada. Obrigado mesmo. Amém. Pastorzão, como o nosso bate-papo, né, que a gente estava trocando a ideia antes de começar a gravar, é uma pegada leve, direcionada pelo Espírito Santo, e a única pergunta que eu faço para todo convidado é que conte para a gente a experiência de conversão, né? Como se deu essa experiência, aquele dia memorável, onde Deus falou de uma forma poderosa ao seu coração e o Senhor, como nós somos arminios wesleyanos, respondeu positivamente ao chamado de Jesus Cristo. Conta para a gente aí como é que foi. Cara, eu tenho 2 experiências. Eu tive um entendimento completo de salvação quando eu tinha 22 anos. Esse foi um momento mesmo crucial que daí eu entrei num processo de transformação de vida, de santificação, e daí mergulhei no ministério e assim, nunca mais parei. Quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja, fui criado grande parte da minha vida dentro da igreja, e tive uma experiência com um acampamento com Deus que assim, foi reveladora, mas ainda não foi transformadora. Então, eu tive uma sensação muito gostosa, eu tive, de fato, uma manifestação de Deus na minha vida, mas isso não foi
o que de fato transformou a minha história. Eu entrei num processo aí de fato de salvação, de entendimento, de também a questão confessional de que Jesus era o meu Salvador e todas essas coisas que nós entendemos como necessárias nesse projeto, nesse processo. Até costumo dizer que Gênesis, capítulo de número 1, ele fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, ele se movia sobre as águas, mas não tinha nada. Só começou a ter alguma coisa quando veio a palavra, quando Deus disse haja. Então eu entendo que é possível a gente ver manifestação do Senhor, é possível a pessoa rodar no culto, cair babando no culto, mas voltar para casa e não ter transformação nenhuma. Então eu tive uma experiência na minha adolescência dessa forma, senti a presença do Espírito Santo, me emocionei, chorei, fiquei quebrantado, mas depois voltei para a minha vida e fui vivendo ali os propósitos que eu mesmo tinha criado. Eu sou um rockstar frustrado. Meu sonho era ser famoso e ter uma banda de rock que explodisse no Brasil. E persegui isso por muito tempo. Em determinado momento da minha vida, eu já tinha saído da casa do meu pai, eu estava morando sozinho, depois fui morar um tempo com a minha avó em outra cidade, e eu montei uma banda. Eu falo que é de rock, mas era uma banda emo, tá? Desculpa, mas posso confessar meus pecados agora. Eu montei uma banda na cidade e a minha banda começou a dar muito certo, cara. Peguei uma temporada aí lá por 2004, 2005, 2006, em que as bandas emo estavam crescendo, estavam surgindo, e no Brasil estava se tornando novidade. Eu vivi esse momento aí, tinha a minha bandinha, a gente começou a ficar famoso no nosso contexto, era convidado para tocar em um monte de lugar, abrir show de banda importante, eu estava me sentindo. Eu tinha um cabelo lambido, eu tinha brinco, piercings e um monte de coisa, cabelo colorido, eu era doido. E o que aconteceu é que eu estava vivendo o auge, cara, o auge da minha loucura. O auge da minha loucura. E assim, sempre me afundando mais, cara, eu usava droga, usava muita droga, eu bebia muito. Eu tinha uma vida muito promíscua, sabe? Assim, de prostituição mesmo, de noturna, saía com uma mulher, saía com outra moça, saía numa noite com duas, três, isso por causa do status que a gente tinha criado na nossa cidade. Eu colhia ainda os louros, o diabo muitas vezes nos faz colher louros Verdade. de algo que desonra o nome do Senhor. Parece que você está bem, mas você está se arrebentando. E eu vivia isso, cara, essa era a minha rotina, eu me consumia muito nisso, saía todos os dias, varzeava todos os dias. E um dia eu estava indo para uma festa com alguns amigos meus, um meio primo que tinha na cidade, e essa festa era uma festa regada a muita bebida, muita droga, muita mulher. E eu estava em casa na expectativa de sair. Quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso, sou demais. E eu não conseguia ficar em casa, cara. A festa seria lá 9, 10 horas da noite que ia começar, e deu umas 7 horas da noite, eu falei assim, cara, eu não aguento mais ficar aqui, eu vou dar uma volta pela cidade. Daí já troquei de roupa, tomei banho, entrei no carro e saí. E fiquei andando pelas ruas da cidade. Acabei num cruzamento no centro, e nesse cruzamento eu parei numa preferencial que não era minha. Então, tinha que parar e ver quem descia. A hora que eu paro, eu tinha uma igreja na esquina. E ela estava de portas abertas. A porta dela estava bem na minha visão aqui. E eu fiquei olhando, estava no momento de louvor, cara. E eu, como um rockstar em processo, né, como uma pessoa ali que tem que estourar na música, eu falei assim, olha, pode ser que aí tenha gente que possa agregar na minha banda. Eu vou entrar. Entrei, de fato, para ver qual era o nível musical da igreja que estava ali, para gastar um pouco de tempo, e, de fato, entrei com esse pensamento. E foi, assim, um efeito dominó, porque quando eu entrei na igreja, de fato, a banda era boa.
Mas quando eu entrei na igreja, eu me propus a sentar no último banco para que eu pudesse sair o mais rápido possível. Mas, assim, em questões de minutos, a música que estava tocando, ela nem terminou. E eu já estava no altar, sozinho, sem apelo, sem ninguém me chamar. Caramba. Senti a mesma coisa que eu tinha sentido na adolescência, mas agora eu senti isso da forma de um chamado. Então, daquele momento, cara, foi assim, eu fiquei ali, daí eu terminei o culto ali, e ali, como eu vivi uma vida imersa nessa rotina louca que eu tinha, cara, a primeira reação que eu tive, eu peguei o meu celular, ainda não era de chip, eu peguei o meu celular e eu joguei ele no lixo, porque eu não queria mais nenhum contato, não queria que ninguém me ligasse, eu não queria mais Foi bem radical naquele momento. e nunca mais flertei com isso, cara. Graças a Deus, desse dia em diante, a minha vida foi totalmente transformada e assim, não retrocedi, embora com falhas, embora com dificuldades, mas o propósito permaneceu o mesmo. E daí estamos até hoje. Pô, show de bola. Sim, surpresa para mim saber que o senhor tinha uma banda emo, não fazia ideia Cara, se eu contar, você não dessa acredita. situação. Quando eu cheguei, eu abri um parênteses para você só ter uma noção. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha, para a glória de Jesus, olha só, olha o que Deus faz. Eu tinha piercing aqui, eu tinha brinco nas duas orelhas, aqui eu tinha largador, o meu cabelo era preto azulado, eu tinha piercing na língua e piercing nos mamilos. Então, eu era uma pessoa que tinha um fenótipo muito distinto da igreja, cara. E Para alguns isso até agressivo. agressivo. Eu sofri um pouco nisso no início, porque havia um processo, né, até de entender e também até quando ninguém me mandou fazer nada, graças a Deus, os meus pastores nunca me obrigaram a tomar nenhuma posição em relação a isso, mas eu fui entendendo que aquilo não tinha muito mais sentido para a vida que eu estava vivendo. Mas até quando eu tirei tudo, eu ainda era estigmatizado por algumas pessoas dentro da igreja, porque sabiam a forma que eu tinha chego Uhum. e ficou ainda marcado. E assim, o interessante que o senhor falou agora, dessa questão do processo, né, onde o senhor mesmo começou a se ligar e mudando, né, a questão da forma de vestir, a questão dos piercings e tudo mais. E até pegando um gancho nisso que o senhor falou, já deixando um recado para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo, nós não temos o poder de transformar a vida de ninguém. Tá? O que eu acho muito interessante, e eu já vi isso na prática, e vivi isso na prática também. Né? Quando eu cheguei na igreja, já tinha algumas tatuagens já no corpo, e a questão do preconceito, aquela visão de, poxa, ele tem tatuagem. Eu me recordo de um episódio que teve uma senhora, um coração muito puro, um coração muito sincero. Eu, em momento nenhum, olhei aquilo com maus olhos, mas ela falou para mim que no dia do arrebatamento, as partes que eu tenho tatuada no meu corpo, elas irão ficar e o restante vai subir para encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? Eu fiquei assim, caramba, então eu vou todo mutilado, Chegar parecendo o braço Exterminador do Futuro. braço eu não vou. Subir assim eu já sei. Não tem como subir com braço. E é algo muito interessante e importante destacar que a transformação na vida do ser humano, quem faz é o Espírito Santo. Né? Não é aquela pressão. Eu acho que a pressão ela joga mais as pessoas para fora do que consegue atraí-las de uma forma em que elas venham a entender que ali é um lugar tranquilo, ali é um lugar bom, ainda com todos os problemas que as igrejas têm. Isso é algo normal, até porque a igreja é composta de miseráveis e pecadores que estão em processo de transformação. Então, vai ter conflito de ideias e vão ter vários problemas que todos nós sabemos que eles existem. Mas essa ideia de deixar a liberdade para o Espírito Santo ir trabalhando é algo que eu acho incrível, porque realmente nós não temos o controle dessa situação. É o Espírito Santo que vai falar para o cara, olha, não usa esse negócio não, para de se tatuar. Para a menina que usava algumas roupas indecentes, deixa de usar o shortinho curto, deixa de usar a blusa
decotada em excesso, né? Aquela gola V no umbigo, deixa de usar determinada roupa, deixa de usar determinadas coisas. O senhor tocou falando do seu processo, né, de conversão, a questão do consumo de drogas e tudo mais. Na minha vida, eu também passei por esse processo de transformação, eu consumi bastante coisa no decorrer da minha adolescência. Então, é somente o Espírito Santo que vai trabalhando na nossa vida, é somente ele que vai nos transformando. E algo que, para mim, não sei se com o Senhor foi algo parecido, mas comigo, o Espírito Santo começou a trabalhar muito através da leitura. Não somente leitura da Bíblia, mas leitura de teologia e outras leituras também, filosofia, sociologia, psicologia, quadrinho da Marvel, que eu gosto demais, contos e diversas formas de literatura. E eu vejo nessa situação, né, a questão, eu sempre gosto de enfatizar em todo bate-papo, em toda entrevista, a questão da multiforme graça do Senhor, né? As múltiplas formas do Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas de acordo com a necessidade de cada um, com o jeito de ser de cada um. E eu vejo que essa questão ela é muito importante, que a gente precisa aderir a uma cultura das pessoas ler mais a Bíblia, né? Ler mais bons livros. E pegando um gancho nessa ideia, eu sei que o senhor publicou um livro há um tempinho atrás, e para se publicar um livro, você obrigatoriamente precisa ler bastante. Isso não tem como fugir, você não tem como publicar alguma coisa com conhecimento raso. Eu li um livro só na minha vida, eu vou escrever um livro e pronto. Pode acontecer? Pode, não sei, eu nunca ouvi falar disso, mas acredito que é um processo e tudo mais. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né, desse assunto da questão de leitura, de qual é a sua visão do que a igreja relacionada em relação a esse assunto precisa melhorar. O senhor, o que a igreja precisa fazer para melhorar nessa questão da leitura bíblica e na leitura no geral? Cara, nós nos perdemos como igreja na forma em detrimento da essência. Por que a forma em detrimento da essência? O ensino bíblico, ele é algo fundamental para a igreja. Assim, isso não tem o ensino bíblico, o ensino da doutrina, o apego pela palavra, por coisas relacionadas à palavra, isso é fundamental. Assim, isso em Atos a gente vê que isso era um dos pilares da igreja. Só que o que acontece, eu li inclusive uma história de como surgiu a escola dominical. A escola dominical, ela surge numa necessidade de que, se não me engano, é na Europa, mas não consigo lembrar agora o local. Na Inglaterra. Inglaterra, isso é demais, meu querido. O que acontecia? O povo era chucro, o povo era burro, o povo era iletrado, era sem educação. Então, a estratégia do pastor era o seguinte: olha, eles trabalham durante toda a semana, eu vou criar uma estrutura para que eu possa ensiná-los, para que eu possa melhorar a cultura deles, para que eu possa fazer com que eles progridam, não só também na questão da espiritual, mas também na vida. E usou isso aplicando os princípios da palavra. Então, a escola bíblica, ela nasce com esse intuito. A escola bíblica dominical, ela nasce com esse intuito. Mas hoje nós vemos que essa forma, escola bíblica dominical, é algo que cai muito, é algo que não há uma adesão. Ah, então nós estamos perdendo a nossa essência. Não, a forma caiu em desuso. Sim, mas nós precisamos agora aprender a estudar a Bíblia, estudar, ensinar a palavra de outras formas, através de um podcast, através de uma live, através de um ensino bíblico que não seja no domingo, que talvez seja à noite, ocupando um outro espaço de programação semanal. Então, assim, o que eu vejo que talvez o maior problema hoje é estar abraçado com uma forma, e daí ver que essa forma ela não serve mais para os dias de hoje.
porque a nossa vida talvez seja muito dinâmica, porque talvez as distâncias tenham se aumentado, porque talvez os homens e as suas esposas trabalham a semana inteira e no domingo eles precisam escolher um período para que possam também cuidar da casa, cuidar das coisas da casa e terem talvez um mínimo de descanso. Então, isso tudo abriu um abismo entre essa forma e a essência que trouxe essa forma no passado. Então, eu acho que nós temos que nos reinventarmos em relação à forma que nós usamos a Bíblia. Deixar de estudar a Bíblia, deixar o ensino bíblico de lado, meu Deus, isso vai produzir um cristianismo raquítico, um cristianismo anêmico. Nós precisamos da palavra porque é fundamental para o nosso crescimento. Mas a forma, ela precisa talvez ser revista, ser reformulada e ser adaptada para o momento que a gente está vivendo. É verdade. Assim, eu vejo muito essa questão, a dificuldade da forma, o grande responsável por isso, o choque de gerações. Esse choque da galera mais antiga, né? E aqui, para quem está nos assistindo, né? E eu acho importante deixar isso bem claro, porque isso já me rendeu uma pequena dor de cabeça quando eu falei sobre essa questão da galera mais antiga, mais experiente. Não rejeito em forma alguma a questão da tradição. A tradição ela é muito importante, a tradição ela nos traz valores, né, que a gente precisa passar de geração para geração. Foi assim que o Antigo Testamento veio sendo formado, né, através da tradição oral, de uma geração que vai contando a história para outra, e assim vai se construindo. Mas é justamente isso que o senhor falou sobre a questão de se reinventar, de olhar como funciona hoje, comparado com o que funcionava antigamente, e chegar a um denominador comum de que o tempo mudou, as formas mudaram. Hoje em dia eu vejo a internet é um local, ao mesmo tempo que ela é muito perigosa, também é um local onde traz muita bênção, traz muita coisa boa, né? A gente tem várias pregações na internet, nós temos vários podcasts de linha cristã, né, muito melhores do que o podcast Eu, um Jovem Teólogo, há anos-luz, que eu paro para ouvir. Tem um que eu faço questão de fazer aqui uma propaganda, que é o Resistência Podcast. Você que está aí nos ouvindo, procura lá depois no Spotify, Resistência Podcast. Pô, a galera é muito gente boa. O rapaz que é responsável por organizar ali o bate-papo, participou do Papel na Palavra agora, o penúltimo, né? O de número 15. E a gente tem muito material bom na internet. Rodrigão, você que quando estiver ouvindo aí, não esquece de depositar aquele dia lá na minha conta não, que a gente combinou. E a gente olha para essa situação, e o jovem hoje está muito ligado à questão da internet, né, pastorzão? Tá? É o YouTube o tempo todo, é Spotify, tem a galera que fica ouvindo música o dia inteiro, um dia inteiro. E a gente vê essa questão e a gente precisa se reinventar. A igreja, num todo, precisa olhar para essa questão hoje da internet e não ver algo que veio para roubar a atenção do jovem, mas ver uma oportunidade de chegar mais próximo do jovem através do mundo que eles estão. Então, quando chega esse choque de geração, eu acho que, para mim, no meu pensamento, é isso que é um entrave hoje ainda sobre essa questão da comunicação, né? A galera mais antiga que está muito ligada ainda ao formato, como o senhor colocou, né? As pessoas que ligam muito mais à forma, mas esquecem da questão da essência, né? Do objetivo. O, o pastor Manuel Lima, você falou isso, a gente gosto muito dele, né? E Eu um também. dia eu estava conversando com ele e, e ele me fez uma analogia, né? Uma explicação de Joel capítulo 2, verso número 8, que diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E quando ele falou isso, cara, isso aí, e daí ele usou o exemplo seguinte, assim, nós ainda temos sonhos, ele falou, mas vocês vão ter a visão para que isso se concretize. Então, o sonho está relacionado à essência.
Mas a visão está, de fato, a contextualização. Sim. Essa visão é aquilo que está adiante. Uhum. Então, o sonho é uma ideia. Assim, a visão, assim, é o projeto, a visão é a aplicação, a visão é a construção para que isso se realize. Então, a Bíblia mesmo coloca que isso é uma junção de dois extremos, de duas gerações, de duas formas de pensar. E quando, assim, essas duas formas se aliam, então, eu tenho falado muito sobre isso quando converso com líderes, principalmente dentro da nossa denominação, que é uma denominação histórica. Uhum. Eu enxergo isso dessa forma. O que tem acontecido é que quando há conflitos de gerações incontornáveis, quando há conflitos de geração, é nesse sentido que de fato é danoso para a igreja, para o corpo, o que vai acontecer? O velho permanece, porque o velho fica onde está, e o novo vai procurar algo que se adeque ao seu pensamento. Nisso, o que tem acontecido? Muitas pessoas que tinham a oportunidade de estar numa base que tem uma essência boa, como a nossa igreja, por exemplo, acabam se aventurando em comunidades. Comunidades que não têm história, que não têm doutrina, que não têm organização, que não têm, que se movem, talvez na cabeça de um único líder. Então, É isso perigoso demais. perigoso demais. Isso acaba se tornando muitas vezes frustrante. Então, é uma geração que, se não entender, vai ser sepultada no seu tempo, e uma outra geração que vai acabar morrendo porque não conseguiu ser inserida dentro do processo. Então, ambos dependem um do outro. O jovem sem o discipulado, sem o backstage, sem a segurança daquele que está mais antigo, ele certamente ele vai acabar errando mais do que deveria, ele vai acabar talvez se perdendo no meio do caminho, ele vai acabar talvez errando mais do que deveria. E aquilo que é mais antigo, aquilo que é mais tradicional, se não entender que forma e essência são coisas totalmente diferentes, eles ficam abraçados com a forma e perdem de viver uma essência renovável, porque essa essência renovável da palavra do Senhor que existe há milhares de anos e continua ecoando na nossa vida. Verdade. E eu vejo que essa questão, pastor, das gerações, talvez a solução seria a galera sentar e conversar mais. Tanto o mais experiente ter a abertura de ouvir o mais novo, e o mais novo deixar de ser tão rebelde e tão cheio de si e ouvir a voz da experiência, porque isso conta demais. Porque essa galera que está há muitos anos aí já passou por coisas que nós estamos passando ou ainda vamos passar. Então, eu acho muito interessante parar para ouvir. Você que está assistindo a gente aqui nesse momento, que é líder de juventude, que é uma pessoa de influência dentro da sua igreja, aonde você não é tão mais velho, né? Eu vou botar aí que tem mais ou menos uns 30 anos, para eu não me sentir tão velho, então já ficar ali mais ou menos num jovem, que você precisa ouvir a voz da experiência, né? Parece até um clichê, mas isso é muito real. Porque uma das coisas que me leva a ser apaixonado por história é porque um dos princípios da história é de que você, se conhecendo o passado, você erra menos no presente, porque você não vai repetir os mesmos erros, né? Temos essa vantagem, vamos dizer assim. Outras pessoas já erraram e a gente tem o exemplo e a gente pode evitar de errar no nosso tempo. Só que eu fico reparando, pastorzão, que a gente, vamos dizer assim, a igreja, num sentido geral, por não conhecer a história, repete os mesmos erros do passado. Por não se conhecer a história da sua denominação, né, onde a pessoa está inserida, por exemplo, a denominação que nós estamos, que é a Igreja do Nazareno, por não se conhecer o que é a Igreja do Nazareno, por não se conhecer a doutrina da Igreja do Nazareno, né? Nem diga a doutrina, né? Vamos usar o termo mais teológico, né? O dogma da Igreja do Nazareno que nós abraçamos, se comete o mesmo erro que outras pessoas em outras gerações
cometerem. E o que eu vejo, e eu não sei o senhor, que com certeza tem uma bagagem há anos-luz à minha frente, não só pelo tempo, mas de ir para vários lugares diferentes, um raio-x que eu faço assim, ainda muito leigo, é que as denominações históricas, elas parecem que viraram uma verdadeira esponja, absorvendo vários movimentos, absorvendo várias doutrinas, né? Por exemplo, nós não vemos uma igreja histórica que abraça a famosa teologia da prosperidade, onde se promete que a pessoa vai ter o melhor nessa terra. Você não nasceu para ser, você nasceu para ser cabeça e não cauda, e todas aquelas coisas que as pessoas gostam de falar. E muita gente de igreja histórica vem abraçando esses movimentos, né? Movimentos que, quando a gente para analisar biblicamente, teologicamente, não se tem nada de Deus, não se tem nada de Espírito Santo, não tem nada de Jesus Cristo, e é praticamente um altar que a pessoa é ensinada a construir para ela mesma. Parece que essa geração de evangélicos que vem chegando e que abraça essas doutrinas virou cristãos idólatras, que adoram a si mesmo, é um culto à personalidade e não um culto a Deus. O que o senhor acha desse período que a gente vem atravessando relacionado a esse assunto? Primeiro que a palavra vai dizer, a carta de Tito fala sobre isso, perdão, Judas fala sobre isso, que nos últimos tempos os homens seriam pastores de si mesmos. Assim, fala isso, Timóteo também faz essa referência. Isso. São três cartas que falam sobre essa questão da busca pela teologia ou pela veia teológica que melhor me agrade, melhor convenha para os meus pensamentos. Então, isso já é algo natural, biblicamente esperado. Imagina, a Bíblia escrita há milhares de anos atrás, assim, ela traz essa referência de como seria, né? Então, essa já é a primeira coisa. O fato das igrejas históricas, elas, eu vejo a igreja histórica assim, como em muitos momentos, ela é aquele elefantão branco, que tem um tamanho gigantesco, mas no fim das contas isso não muda nada. Enquanto isso, igrejas menores, denominações menores e até comunidades, elas são mais dinâmicas e elas conseguem aplicar seus conceitos, elas conseguem ali criar um pensamento com uma facilidade muito mais fácil. Você não consegue mover um elefante na mesma velocidade que você move um tigre. Então, essa é a dificuldade. Mas usando uma outra paráfrase animal, se o cavalo soubesse a força que tem, não deixava ninguém montar. Se a igreja entendesse, a igreja histórica entendesse que se ela tivesse uma capacidade renovável, uma capacidade de se transformar em contemporânea a cada ciclo que passa, a cada toque de geração, ela já tivesse ali um processo para que pudesse acompanhar isso, cara, certamente as denominações históricas elas seriam imparáveis. Mas eu considero a Igreja Nazareno, que é a nossa igreja, principalmente no Brasil, embora ela tenha mais de 110 anos no mundo, no Brasil ela está há 63 anos completa, se não me engano, completou agora nesse ano. Ainda não é uma denominação histórica aqui, mas as denominações históricas que nós vemos hoje, assim, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus e todas as suas ramificações, a Igreja Batista e todas as convenções e algumas outras denominações históricas, a gente vê que elas mais decrescem do que crescem. Justamente porque é muito difícil você conseguir mudar um conceito quando se tem muitas cabeças e principalmente muitas cabeças que pensam no passado. Então, nós sempre fizemos assim, não é crédito para que a gente possa continuar fazendo. Se nós pensarmos até em análises bíblicas, Jesus, que era judeu, ele veio dialogar com os judeus, debater com os próprios judeus,
que diziam, a gente sempre fez assim. E Jesus falou assim, vocês sempre fizeram assim, mas é hora de fazer diferente. Tudo que vocês faziam não está errado, mas a revelação agora para este tempo é assim. Então, o que Jesus de fato tentou fazer em relação à religião, que ele mesmo se colocava, foi querer transformar isso de uma forma contemporânea, porque eles estavam vendo um momento diferente agora com a manifestação de Cristo. Então, nós temos que entender o tempo. Tem uma visão de Ezequiel, inclusive, que fala da roda girando dentro da roda, né? Sim, sim. Então, para cada tempo existe um modo. Se a gente não entender o modo de agir com esse tempo, fatalmente a gente vai ficar parado no tempo. E a gente vai acabar perdendo essa geração, perdendo a forma de não mudar a mensagem, não atualizar a mensagem. Contextualizar é diferente do que atualizar. A contextualização é a aplicação para hoje, a atualização é a mudança. Então, nós precisamos entender isso da forma correta. E acho que isso é o que diferencia, talvez, denominações mais novas da gente, porque eles nasceram para este tempo. E nós, muitas vezes, que viemos com essa herança do passado, a gente não sabe transformar isso de uma forma contemporânea para que a gente possa olhar para trás, mas caminhar para frente. Exatamente. E essa é uma grande dificuldade, né, pastor? Que a gente, a nossa geração, né, como até a gente conversando antes de começar a gravar, ela tem essa responsabilidade nas mãos de fazer o diferente sem perder a essência. A gente inovar nos métodos, nas formas, mas a essência se manter a mesma, porque a Bíblia ela é algo atemporal. As verdades do Evangelho elas vão ser os mesmos a tempo e fora de tempo. A própria palavra vai nos afirmar isso. A palavra do Senhor ela não muda, né? Ela não está ali para ser atualizada, como algumas pessoas querem que ela seja, de mudar o texto e tudo mais. Eu acho que os caras querem fazer isso para vender mais Bíblia e ganhar mais dinheiro, mas isso é uma opinião particular, pode não ser isso. Mas eu vejo que isso também é muito perigoso, porque a, a, a galera que está aí hoje, né, aquela geração do porquê, do se questionar tudo, do perguntar tudo, e quer ter resposta para tudo, vem sendo arrastada por essas galeras na internet. E me dá um medo, porque como hoje eu entrei para a internet, me obriga a acompanhar outras pessoas que já estão há mais tempo do que eu. E, vou ser sincero com o senhor, tem cara que eu paro para ouvir que me dá medo das coisas que estão falando. Eu fico olhando assim, eu fico, o que esse cara está falando? Quem é o pastor desse cara? Aonde que ele deu isso na Bíblia? Tipo, de pegar um versículo e ir para um lugar completamente diferente, forçar o texto a dizer algo que ele acredita. Eu vejo em algumas pregações muito Platão e menos Cristo, em outras pregações muito Marx e nada de Cristo. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo e arrastando multidões, arrastando muita gente. Rafa, é interessante a gente olhar para esse aspecto que você está falando. Assim, de fato, a internet ela nos proporciona esse menu tão vasto, né? É self-service. Você vai atrás. Hoje, com esse tal do Clubhouse agora, cara, assim, as pessoas elas estão ali terceirizando até o estudo bíblico. O Adiel falou sobre isso, inclusive, recentemente, numa postagem. E as pessoas estão terceirizando isso. E isso acaba se tornando um reflexo da igreja. A igreja de hoje, ela é extensa como um oceano, mas é rasa como uma piscina de criança. Então, é grande em número, mas é pequena em influência, em aprofundamento. E daí que a gente vai encontrar o maior problema para esse conflito de geração que a gente está falando. Por quê? Porque os caras que estão que vieram antes de nós, e muitas vezes alguns impedem o processo por puro tradicionalismo, assim, muitos deles, assim, não impedem o processo justamente por causa disso, porque eles estudaram para estar ali. A geração que veio antes da gente, eles são bem formados, eles são bem letrados, eles sabem aquilo, eles conhecem aquilo que eles creem, eles conhecem os fundamentos da sua fé.
Hoje, se você pega, por exemplo, um jovem presbiteriano, um jovem batista, um jovem assembleano, um jovem nazareno, e você pergunta os artigos de fé, os princípios de fé da sua igreja, eles vão pipocar. A maioria deles vão ficar no meio do caminho. E estão ali, falando o que a igreja deve fazer, o que a igreja deve mudar, o que a igreja tem que aceitar, mas, na verdade, não conhecem nem a essência da igreja. Verdade. Então, essa questão entre toda essa influência, assim, daí esse é o problema dos pastores da internet, o que nós não queremos nos tornar. Assim, a internet é uma ferramenta para que a gente possa ministrar sobre a vida das pessoas, mas é muito limitado para que a gente possa discipular alguém. O Exatamente. discipulado acontece no seio da igreja, acontece ali no dia a dia, no partir do pão, ali caminhando junto. Então, o que acontece é que as pessoas elas são pastoreadas pela internet e elas querem descer goela abaixo da sua igreja local aquilo que elas aprenderam com o pastor que talvez nem tem igreja, que você não conheça a vida, que você não sabe nada em relação a ele. E às vezes nem é cristão. Isso, às vezes é só encontrou uma forma ali de fazer o seu nome. Ganhar a licença do YouTube. Sim. Então, é algo bem, bem complicado mesmo. Eu me preocupo muito com essa galera que está aí hoje, com a juventude. Né? Estou como líder de jovem ainda na igreja local. E me preocupa muito o que a galera tem consumido. Né? Que o pessoal não vou nem colocar aquilo que não é relacionado à igreja, mas aquilo que o pessoal tem consumido na questão no meio evangélico em si. Né? Eu fiquei assustado com um pastor falando uma determinada situação, né? Não vou citar o nome por conta de ética e também para a plataforma não derrubar o vídeo depois. Ele meio deu a entender que ele estava incentivando a galera a não respeitar os pastores da sua igreja. Falando, porque eles já são velhos, porque eles não sabem de nada, porque a nossa geração tem uma revelação diferente, porque a nossa geração é a geração do avivamento, porque a nossa geração é a geração disso, porque a nossa geração é a geração daquilo. Aí eu vou procurar na internet alguns dados, o número de doenças sexualmente transmissíveis só aumenta a cada ano que passa, o número de alcoólatras entre 10 e 25 anos só aumenta a cada dia que passa, o número de acesso à pornografia só aumenta a cada dia que passa, e eu fico me perguntando, essa é a geração do verdadeiro avivamento? Essa é a geração que vai transformar o mundo? Essa é a geração que vai mudar o Brasil? Porque avivamento, até onde eu sei, e nem vou usar exemplo de avivamento que está na Bíblia, porque esse todos nós conhecemos, mas de avivamentos históricos, é que avivamento, quando chega em uma cidade, quando chega em um país, é transformado. Área política, área econômica, área familiar, o consumo de drogas, ele chega a quase zero quando a galera se rende verdadeiramente aos pés do Senhor. E isso me traz um alerta do que é esse tal avivamento que essa geração que está aí, a galera está falando que é a geração que veio para trazer uma transformação. E me fica um ponto de interrogação na cabeça. Será que essa é a geração do avivamento realmente, pastor? Uma incoerência, assim, porque a incoerência já está no entendimento. Então, quando a pessoa não sabe o que é avivamento, ela vai achar que avivamento é inchaço, que avivamento é igreja cheia, que avivamento é Estádios cheios. isso. Obrigado por destacar. O que acontece depois? Assim, o que acontece? Qual é o resultado de um avivamento? Assim, vamos pegar o que a gente acompanhou e que a gente tem registro claro. Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio, houve um reboliço, houve uma manifestação, a igreja ficou cheia. Mas o que aconteceu depois? A igreja cresceu, assim, curas, milagres, o evangelho sendo pregado, transformação, e tantas coisas perseguição, então, tantas coisas que aconteceram em relação a isso. A gente olha outro avivamento, assim, que é muito bem registrado também, que é o avivamento da Rua Azusa, em 1900
1908 e pouquinho ali, no início do século passado, aconteceu a mesma coisa, assim, uma grande manifestação, as igrejas estavam ali minguando, e houve isso, depois houve um crescimento, houve uma expansão, mudou muita coisa, e a partir daquele momento surgiu a influência da igreja nas questões raciais, nas questões econômicas, na questão de preconceito e tantas outras coisas. Lá na Alemanha, assim, reforma protestante, algo um pouco mais antigo, mas também um avivamento bíblico, mas também um Sim, avivamento do sim. pensamento, assim, qual foi a transformação na história da igreja, quais foram as mudanças, assim, quais foram as lutas, quais foram as causas que de fato a igreja ela se colocou. Então, quando a gente olha para todos esses avivamentos que nós temos aí registrados, a gente vê que de fato há uma influência posterior. Uhum. Então, simplesmente, assim, se o nosso avivamento é um avivamento que só serve para a gente, então vamos dar exemplos claros em relação a isso. Aquilo que a gente viu no início do ano passado, nos estádios lotados, cara, legal, é uma iniciativa bacana, glória a Deus, tem um propósito, amém. Mas quais são os frutos disso? Assim, o que acontece depois disso? Você juntar gente com um cantor famoso, você juntar gente num ambiente agradável, de pulação, cara, isso aí a gente sabe, a gente faz acampamento, a gente faz conferência, Isso é a muito gente. fácil. Isso, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil do processo. Assim, mas o que acontece depois disso é, de fato, o que deixa marcas de uma transformação genuína que dá fruto. Verdade. Eu vejo assim também essa questão sobre o avivamento, pastor, que eu não acredito muito, posso estar errado e quero muito estar errado com o passar dos anos e reconhecer, olha, eu errei por achar que a minha geração não é a geração do avivamento a nível nacional. Mas eu acredito que o cenário está sendo preparado. Porque quando a gente pega para ver todos os cenários pré-avivamentos, é todo um cenário complicado, um cenário adverso. Crise política, crise econômica, crise espiritual, que é algo também que marca muito. A gente pega aí a própria Inglaterra, na época de John Wesley, o que acontecia ali naquele contexto, as pregações nas igrejas, você não podia falar muito de pecado, porque nas igrejas tinha a galera de dinheiro e você não tinha que falar para ele que ele tinha que ter uma vida transformada. Era somente cumprir aquela regra ali de ir à igreja aos domingos e acreditar que servia a Deus. E o Wesley, junto com o pessoal do Clube Santos, chega numa pegada de pregação completamente diferente, aonde as igrejas da Inglaterra começam a ser fechadas para eles. Não, aqui você não pode pregar porque sua mensagem é muito dura. Aqui você não pode pregar que você está falando um negócio que não condiz com as normas que nós seguimos. E eu vejo muito isso no nosso tempo porque alguns assuntos não são muito falados. Chegar numa igreja e pregar, olha, você que chegou aqui desempregado, hoje você está saindo com emprego. Você que estava encalhado, hoje você está saindo daqui com um casamento. E, e aí eu fico, quando eu ouço esse tipo de situação, né, minha namorada, é a pessoa que eu mais converso quando eu me deparo com essas questões, e quando ela está comigo, ela olha logo para minha cara e fala, amor, abaixa a cabeça e ora. E você fica agitado, você fica um pouco nervoso, e realmente eu fico um pouco nervoso, porque a Bíblia, Deus não prometeu nada dessas coisas para a gente. E a gente não, eu me vejo numa situação, pastor, do porquê que isso me agita. Eu não posso levar uma mensagem diferente daquilo que o responsável da mensagem já deixou escrito. Ele nos prometeu que seria difícil o caminho, mas a chegada ela é segura. Ele nos prometeu que o caminho seria tranquilo. Ah, você que vem após mim, não pega a cruz, não. Pega um buquê de rosas sem espinhos e me segue e vem distribuindo no meio do caminho. Poxa, quem me dera que Jesus Cristo tivesse falado isso, nossa vida seria completamente diferente. Só que a real é completamente outra, né? É pegar a cruz, negar a si mesmo, não adorar o ego, adorar somente o Cristo, derrubar o altar que nós criamos para nós mesmos antes de ter o Cristo e ter a ideia de que a cruz é o nosso centro de referência, é o nosso alvo.
E eu vejo essa questão, né? E, poxa, o avivamento é uma parada que assim que eu me converti, eu orei muito pedindo essa questão. E até esse carnaval para mim tem sido muito especial. Eu estou muito feliz com esse carnaval. Porque assim que eu me converti, eu me recordo que eu conversei com um grupo de amigos e nós oramos com o seguinte propósito: nós queremos um ano que não tenha carnaval, para a galera refletir, para a galera pensar, para a galera isso. E eu moro no município de Nilópolis, né? Para quem está assistindo não conhece, popularmente conhecido como a Beija-Flor de Nilópolis. Algumas pessoas dizem que é a maior escola de samba que tem no estado do Rio de Janeiro. Eu nunca me liguei muito para essa situação. Quando eu era do Mundão, gostava bastante da chamada Portela e nem gostava muito da Beija-Flor. Mas o município que é conhecido como município da escola de samba não teve carnaval. O estado do Rio de Janeiro, aquele estado conhecido mundialmente sobre a questão da festa da carne, não teve o carnaval. E tem muita gente que está triste, tem muita gente que está chateada, não vou desfilar. E eu vou abrir o coração para o senhor que está trocando ideia comigo, para quem está assistindo. Eu estou feliz pra caramba, porque é uma resposta de oração para mim e para a galera que orou lá atrás. Isso para mim tem sido um motivo de muita satisfação. Então a culpa é tua, né? Na Então culpa isso é com o pai, não tem, já não tem temos o nada. culpado. Cara, eu achei bem legal a gente pegar esse gancho final disso que você falou sobre a questão da escola de samba, e esse impacto, isso é um impacto, cara. Assim, eu creio que o avivamento ele gera isso. Eu creio que o avivamento ele causa esse tipo de impacto. Assim, cara, tá, ó, nós oramos, eu e os meus amigos nós oramos por isso e agora aconteceu. Cara, assim, as pessoas podem dizer, não, cara, que força pode, que força tem isso? Não, foi coincidência. Não, foi Covid. Não, foi questões econômicas. Cara, quem pode dizer qual é o resultado de um avivamento? Se a gente para pensar em relação ao que começa no dia de Pentecostes, foram 120 pessoas que se tornaram em milhares num curto espaço de tempo. E dessas 120 pessoas, hoje nós nos tornamos no mundo como o maior, a religião, né? Assim, óbvio que em Atos não foi fundada uma religião, mas hoje o reflexo daquilo que aconteceu em Atos teve um impacto na maior parte da população mundial. E isso começou com 120 homens ali no dia de Pentecostes. Isso é maravilhoso. E isso também me remete, daí aquilo que você estava falando nessa parte no início, isso me remete à questão que a gente não precisa ficar enfeitando o olho da coruja. Eu tenho um pastor que ele falava isso assim, olha, a mensagem de Cristo ela já é suficiente. A mensagem de Cristo já é o que a gente precisa. Você não precisa enfeitar o olho da coruja. Assim, ele já é bonito por natureza. E quando nós encontramos essa necessidade de se impor de forma numérica, de se impor no tamanho da nossa denominação, de se impor através do nosso número de seguidores, de se impor no número de pessoas que assistem às nossas lives e às nossas... cara, a gente entendeu errado. Porque o avivamento, assim, ele começa, assim, do menor para o maior. Assim, Exatamente. você não pode falar assim, o que John Wesley falou assim, ó, você me dá 100 homens, eu não preciso de mais nada do que 100 homens. O que é 100 homens para todo aquele território? É nada. Mas se eles estivessem cheios do Espírito Santo, se eles entendessem de fato o propósito, meu irmão, não tem como você conter um avivamento. É por isso que quando surge a dúvida, isso é uma dúvida que muitas vezes eu também coloquei no meu coração, assim, será que nós somos a geração que vai haver um grande avivamento? Será que vai haver um grande avivamento na nação brasileira no nosso tempo?
Assim, a hora que a gente olha para números, a hora que a gente olha para estatística, a hora que a gente olha para o tamanho da nossa juventude no Brasil e a influência que ela tem e o mau testemunho que dá na sua grande maioria, cara, você desanima. Mas quando você entende que uma pessoa, assim, há uma história que eu li também no tempo passado, salvo engano, Spurgeon estava pregando uma mensagem, salvo engano era Spurgeon, mas acho que era assim. O tema da mensagem era: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente rendido ao Espírito Santo. O tema é grande, mas era esse. E ele pregou essa mensagem, ele fez um apelo, e foi um jovem de 16 para 17 anos. A biografia diz que era um jovem gordinho, gordo, não muito belo de aparência, e ele se prostrou no altar. E a história, a biografia diz que esse jovem era Dwight Moody, que foi um dos maiores avivalistas do seu tempo. Então, uma pessoa, falei assim, um Billy Graham, um John Wesley, assim, quiçá um Rafael Silva, um Rafael Machado, assim, qual é o limite para um avivamento? Nenhum, porque o avivamento não é movido pelo número de pessoas que se rendem, mas Sim. pelo nível de rendição que existe, independente do grupo. Então, se a gente entender isso, meu irmão, a gente vai impactar isso. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Chegou o nosso momento. Agora chegou. Mestre, a gente pode estar encerrando por aqui. Pode marcar aí para fazer uma parte 2, como eu já chamei várias pessoas para fazer. Eu ainda quero 2.0, 3.0. eu ainda quero ouvir muito ainda, a gente ainda vai trocar muita ideia, entendeu? Então, não tem problema nenhum, a gente termina numa próxima oportunidade, com certeza, já estou aqui deixando o convite do senhor, né? E também aproveitando aqui, como esse vídeo vai para a internet, e aí também eu já peço aquela ajuda como eu já pedi. Galera, esse projeto só começou através de uma palavra de um pastor que não me conhece, mas eu conheço por conta desse dia. Reverendo Manuel Lima, da Igreja do Nazareno. Ele um dia falou que eu pregaria às nações da minha casa. Eu pensei que era doideira, eu pensei que era uma viagem absurda, aquela revelação, né, aquela palavra de conhecimento, melhor dizendo, naquele momento. E hoje a página Eu Jovem Teólogo está aí, e pelo Spotify, podcast, alcançando pessoas de fora do Brasil. Então, pastor Manuel Lima, está feito o convite para a gente trocar aquela ideia, ouvir a sua história, ouvir a visão do senhor sobre vários assuntos. Para mim vai ser um motivo de grande honra estar conversando com o senhor. Aqui já aproveitei também para fazer esse convite, vai estar gravado. Galera, compartilha aí para poder chegar nele. Né? Vamos criar a hashtag depois, que não vai entender nada, mas tá Depois você tranquilo. corta essa partezinha, depois você corta essa parte, manda para mim que eu vou mandar para ele. Tá, beleza, então, tá combinado. Galera, estamos encerrando por aqui o nosso Papiando na Palavra de número 16. Pastorzão, suas considerações finais aí para a gente poder estar encerrando o assunto. Cara, de fato, obrigado pelo convite. Assim, acho que a gente ficou hoje um pouco rodando sobre essa questão da igreja contemporânea, a igreja do passado, a influência que nós precisamos ter, a influência que temos ou não temos, e esses conflitos que existem. Isso é uma conversa que, de fato, cabe 2, 3, 4, 5 gravações, e eu estou à disposição para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, também falar sobre política, também falar sobre e outros assuntos que eu acho que são importantes para o nosso desenvolvimento. Sempre bom papear, sempre bom a gente trocar essa ideia, sempre bom a gente ouvir o que as pessoas estão pensando a esse respeito, e isso também nos ajuda a criar os nossos conceitos e também desconstruir alguns conceitos que nós temos. Então, a minha consideração final em relação a isso é sobre todas as coisas. Eu acredito que nós podemos viver um grande avivamento a qualquer momento, porque o avivamento é uma promessa, o avivamento não é um acaso, o avivamento não é uma mega cena, uma telecena.
O avivamento é uma promessa do Senhor. E se nós nos colocarmos no lugar certo, Ele quer fazer, meu. Assim, é nós que muitas vezes não entendemos, não respeitamos o processo ou não nos submetemos da forma que deveríamos. Então eu creio que um avivamento pode começar talvez numa live como essa e pode Amém. varrer o país inteiro, quiçá as nações. Então não limitemos a ação do Espírito Santo. Sejamos submissos aos nossos líderes, sejamos obedientes à palavra do Senhor acima de qualquer outra coisa e sensíveis ao Espírito Santo que no momento certo, se nós estivermos em obediência à palavra, honrando aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e sensíveis à voz dele, meu irmão, a gente vai viver uma mudança, uma transformação nunca antes vista no nosso tempo. Amém. Mestre, tamo junto. Muito obrigado aí por ter dado sim ao convite na primeira vez, mas o convite já está feito para uma próxima vez. Depois, em off, a gente ajusta aí questão de data, o mês tudo certinho, sem problema nenhum. E, galera, você que ficou com a gente aqui até o final, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify, muito obrigado pela sua paciência. Como eu sempre digo no final, você tem total direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui. Porém, você precisa respeitar, assim como nós te respeitamos. Vamos pregar o evangelho, tamo junto e vamos com tudo, galera. Fiquem na paz.